Alô, gente! Nossa! Você é coisa nossa! O Evangelho da Graça é coisa nossa! Graça e paz para todo desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Então, meu irmão, a mensagem que eu tenho é essa: visão é uma verdade ou é apenas um mito? O que é uma visão? A visão é uma realidade? Esse é o tema da mensagem. A visão é uma realidade? Muitas vezes sim, e muitas vezes não. Quero te agradecer, você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. A esse que vos fala Nilson Queiroz. Você aí que tem ajudado o meu canal a crescer. Meu irmão que está sempre dizendo, vamos investir nesse canal, vamos fazer esse canal crescer. Eu estou sempre te ouvindo, meu irmão. Aí, você do Ceará, você aí do Pernambuco, você aí de Recife, meu irmão, aí de Goiânia, você de Campinas, você de Arara, você aí do Belém, você aqui de São Paulo e muitos outros lugares. Você tem sempre estado, e eu fico muito feliz por isso. Mas a visão é uma realidade? Nem sempre a visão é a realidade. A visão, muitas vezes, é apenas uma maneira de alertar, mas não se torna a realidade. Nós podemos olhar para algumas passagens bíblicas. Hoje é comum a gente ver, irmão, porque eu vi, porque eu sonhei. Não, irmão, sonho, isso não quer dizer nada. Isso é coisa da carne, é preocupação. Mas nós olhamos para este livro, nós vemos visão. E a visão que nós vemos, muitas vezes se torna realidade. Nós olhamos para aquele sonho e visão. São duas coisas que muitas vezes se tornam a realidade. Nós olhamos ali para José, a passagem de José, que eram 12 irmãos. E ele viu que um peixe se levantou, um peixe de trigo, um moio de trigo. Trigo é como arroz, se cortava, depois batia aquilo. Então, aquele moio de trigo se levantou, né, e ficou de pé. E os 11 se prostrava diante daquele. Era um sonho de José, uma visão, um sonho. Teve uma outra passagem que José viu a lua e o sol e as estrelas, 11 estrelas, e o sol e a lua se inclinando diante dele. O que era isso? Eram seus 11 irmãos, seu pai e sua mãe. Seu pai ainda ficou um pouquinho meio zangado, mas aconteceu. Foi uma realidade. Ele não se tornou rei. E depois os irmãos não se curvou diante dele. Depois os seus próprios pais não foram para o Egito e não se curvaram diante dele, porque ele era governador do Egito. É Deus na causa. Quando Deus está na causa, sim. Olhamos para a passagem de Jacó. Jacó saiu, nós encontramos isso no capítulo 28 de Gênesis. Jacó sai, fugido do seu irmão, e ele chega já pelo escurecer e vai dormir. Assim que ele deita, começa ali a dormir, ele teve o quê? Uma visão. Ele viu uma escada que saía da terra e tocava ao céu. E lá na ponta da escada, Deus estava sentado. Deus diz, essa terra em que tu está deitada, eu te darei para ti e para os seus descendentes. E ele
olhava e via os anjos subindo e descendo por aquela escada. Agora eu pergunto, os anjos precisam de escada para subir para o céu? Não. Ali foi apenas uma visão que Deus apareceu a ele para confirmar. Eu estarei contigo como fui com seu pai Abraão, Isaque e Jacó, te darei também essa terra para você e para os seus descendentes. Ali foi uma visão. Então a visão se cumpriu. Porque eles tomaram posse quando saíram do Egito como escravo, era escravo de Faraó, eles conquistaram aquela terra. Então, há visão que se cumpre e há visão que não se cumpre. Porque muitas vezes é alerta. Nós olhamos para Daniel, Ezequiel, que tiveram visão. E as visões que eles tinham era sobre Jerusalém, era sobre Israel. Olhamos para o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou mais de 7 séculos. Ele profetizou, mas ele tinha uma visão, ele estava vendo. Porque um profeta, ele não só falava, mas ele via. 9:9 de 1 Samuel. O profeta é um vidente, é conhecido como vidente, então ele via. Então ele disse lá, porque uma virgem darás um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então ele estava vendo que era uma virgem que ia gerar o Filho de Deus. Outra vez ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O que quer dizer? Príncipe vem de principado, lá do princípio. Potestade vem de poder. Estava sobre os seus ombros. Então nos conta que antigamente, quando a moça ia casar, quando ela chegava na igreja, que ela ia entrar, antes de seguir para o altar, ela tirava o véu e colocava sobre o ombro do rapaz, mostrando que a partir daquele momento, toda a responsabilidade cairia sobre o ombro dele. Em outras palavras, até aqui eu fui cuidado pelos meus pais. Meus pais cuidaram de mim, nada me faltou até agora. Mas agora tira a responsabilidade dos meus pais e coloco sobre os seus ombros. Isso é o que se fazia antigamente. Diz que era comum esse ritual. Então, quando o profeta diz que os principados e a potestade estava sobre os seus ombros, quer dizer que o poder, todos os principados, os príncipes lá do princípio, tudo ia cair sobre ele. A potestade, os poderes de rei, de ação, ia cair tudo sobre ele, sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o profeta já estava tendo uma visão, ele estava vendo tudo que ia acontecer. Olhando outra vez, Isaías profetiza, que essa profecia, a primeira foi no 7:14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, foi no capítulo 7, versículo 14. Mas no capítulo 9, versículo 6, ele diz, um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Quer dizer, potestade, principado, tudo estava sobre ele, e veio sobre ele. Pode ver que o mundo inteiro, todo pecado, tudo caiu sobre ele. Se diz que o peso daquela cruz não foi só a madeira, não. Foi toda a maldade do mundo estava sobre aquela cruz. Aliás, do mundo não, de Israel estava sobre aquela cruz. Foi por isso que ele diz assim, ele levou sobre os seus ombros
todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. 53, versículo 4 de Isaías. Aí a pessoa fala assim, mas se fomos sarados, por que há pessoas doentes? Mas Isaías não falava da cura da carne. Ele falava da cura que ninguém poderia curar, não tinha remédio, não tinha nada, médico, não tinha nada podia curar. Ele não fala da cura física, mas ele fala da cura do espírito. Isso é a cura da alma, a cura do pecado, que ele curava. E ele veio, ele curou, ele tirou o pecado do mundo. No mundo não existe mais pecado. Se uma pessoa chegar e dizer para você, nós temos pecado, você pode dizer para ele assim, o que é pecado? Ele vai dizer para você assim, pecado é desobediência, mas desobediência do quê? O que nós temos hoje, que nós podemos fazer, é como se diz, deixar de fazer o que é certo e fazer o errado, e nós estamos sendo prejudicados. Vai nos prejudicar nós mesmos. Tudo que esta carne faz, ela paga. Gálatas 6:7 diz que tudo, não errei. Deus não nos deixa escarnecer. Tudo que nós plantar, certamente vamos colher. Então, hoje não adianta. Então, voltando para a visão. A visão, como nós vemos, João Batista estava no Jordão. Ele sabia que ele estava ali para uma missão, porque o seu nome era João Batista, porque ele batizava. Não é que o sobrenome dele era João Batista. Não, o nome dele era João Batista, porque ele batizava. Ele estava ali no Jordão quando, de repente, surgiu Jesus de Nazaré, no meio da multidão. Ele olhou e viu uma visão. Ali foi uma visão que apareceu ali. Ele viu que o céu abriu. E ele viu no momento que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, em forma de uma pomba branca, e pousou sobre a cabeça de Jesus. E a voz foi só ele que ouviu: eis o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele viu naquela visão e ouviu. Agora, lá naquela passagem de Estevão, só Estevão viu. Quando Estevão estava sendo ali, parece que no capítulo 7, versículo acho que 59, 59, uma coisa assim, quando ele estava apedrejando Estevão viu, foi uma visão, na hora da sua morte. Viu que o céu abriu e ele viu, eis que vejo Deus e o seu Filho à direita do Todo-Poderoso. Nós olhamos para aquela outra visão lá de Moisés. Ele olhou para a sarça, para o monte Sinais. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Quando ele olhou, ele viu o fogo, mas aquele fogo não apagava. O fogo estava queimando, mas como estava queimando palha, a palha não se queimava. Aquele capim, aquela erva. E ele subiu até lá, mas aquilo era uma visão. Quando ele chegou, ele deparou com o próprio Deus. Então ali foi uma realidade. Então, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu em Atos, capítulo 2? Quando aquele povo estava orando, 120 irmãos permaneceram em oração, porque os demais foram embora. Porque a Bíblia diz que a última vez que Jesus apareceu, ele apareceu para mais de 500 apóstolos, isso é, apóstolos, não, discípulos. Isso está no capítulo 15 de Coríntios, versículo 6. Há mais de 500 discípulos. Uns dizem que 540 discípulos. Este livro diz mais de 500. Mas que permaneceu na esperança de receber o batismo do Espírito Santo, que já estava profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28,
que nos últimos dias, então veja lá, ali eram os últimos momentos, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então ali eram os últimos dias. Como é que o povo até hoje, 20 séculos já se passaram, está esperando? Aí está dizendo, nos últimos dias, disse o profeta Joel, derramarei. Então ali eram os últimos dias. Ali já estava terminando já. Jesus foi, rápido, o Espírito Santo desceu. 10 dias depois o Espírito Santo desceu. Ali já eram os últimos momentos. Que breve, Jesus viria, levaria o seu povo. Então, eles olharam e viram. Por isso que a pessoa tem que entender bem este livro, porque não é que eles viram, não é que apareceu fogo. Hoje esse é um negócio de falar, minha igreja é fogo, lá é fogo puro. Nós canta no fogo, nós ora no fogo, nós prega no fogo, nós pula no fogo, nós dança no fogo, lá é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Isso é uma tolice desses movimentos pentecostais, fica aí com essas tolices aí. Eles olharam e viram, primeiro, como um vento. Não era. Eles viram como um vento impetuoso entrou dentro da casa. E eles viram como línguas de fogo entraram e começou a repartir a cada um, e eles começaram a falar segundo aquilo que o Espírito Santo concedia que falava. Então, meu irmão, visão é uma coisa. A pessoa tem que saber que há visão que são para alertar e a visão que é confirmação de Deus. Agora, esses homens dos dias de hoje ficam aí dizendo, não, porque eu vi. Ah, porque Deus falou comigo. Ah, porque eu vi o céu aberto. Ah, eu fui até o céu. Eu andei lá com o anjo mostrou. Lá eu vi irmão fulano, irmão ciclano. Lá eu vi gente da nossa igreja. Para com essas tolices, irmão. Para de ser tolo. Isso tem que levar uma pessoa dessa, internar uma pessoa dessa no hospital de louco. Uma pessoa que fala que foi para o céu, e lá eu vi o irmão da igreja dele, lá eu vi o pastor, o nosso primeiro pastor, junto com a esposa, vimos o presbítero, vimos não sei quem. Para com essas coisas. Que Jesus disse no capítulo 22 e 29 de Mateus, quando perguntaram da mulher que casou com 7 irmãos. Você começa a ler ali o texto ali do capítulo 22, ali de Mateus. Quando perguntaram sobre a mulher que casou com 7 irmãos, e naquele tempo, quem casava e não deixava filho tinha direito de casar. O irmão tinha que casar com a viúva do irmão. Não deixando filho, tinha que casar. Se ficasse filho, mas tinha que deixar herdeiro. E ela casou com 7. E 7 vezes ela se tornou viúva. E morrendo, também ela. E eles perguntaram, no céu de quem ela será esposa? Do primeiro ou do último? Jesus diz, no céu não se casa e não se dão em casamento. São todos como os anjos de Deus. Então eu pergunto, anjo é ser espiritual. Espírito não tem forma. Como você vai ver fulano? Com esse rosto, com esses braços, com essas pernas? Não tem como, irmão. Então pare com essas coisas. Aí eu tive uma visão. Tudo isso que eu falei dentro desse livro, cumpriu. Foi visão, cumpriu. Mas hoje nós vemos aí, dentro desses movimentos aí, pessoas dizendo que foi para o céu. E passei no inferno também. Eu vi fulano de tal no inferno, vi cantor fulano, cantora tal, cantor tal, vi bastante crente desviado lá no inferno, vi político no inferno, mas lá no céu eu vi tanta... Pare com essas coisas, meu irmão. Pare com essas tolices. Isso é uma tolice. É a pior coisa. É você ouvir, você chegar na frente, tomar o microfone, muitas vezes, para poder falar umas besteiras dessa daí. Pois o próprio Jesus disse que ninguém foi, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Ninguém foi ao céu. Somente aquele que veio do céu, que foi Jesus. Ele voltou para o céu. Mas ninguém mais foi ao céu. Porque quem vai ao céu é o Espírito.
o Espírito, porque Deus é o Pai do Espírito, como diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o Espírito volta para Deus, mas a carne volta para a terra e vira terra. Então, o Espírito não tem forma. E nos 9:5 de Eclesiástico fala que lá você não se lembra de nada, que o seu Espírito não se lembra de nada, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. E Jó 14:10, morrendo o homem, ele deixa de existir. Você não existe mais. Você existe aqui. Morrendo, você deixa de existir. Você não existe mais. Como você vai ver alguém e vai... Não existe isso. Então, irmão, fique com esta palavra que eu acabei de dizer. Talvez você tenha estado tanto tempo dentro desses movimentos religiosos, talvez ninguém nunca te ensinou, nunca falou sobre isso. O que eles falam é que você tem que dizimar, dar oferta, participar dos cultos de oração, participar da ceia, participar de batismo e obedecer o seu pastor. É isso que eles sabem falar, mas eles não te ensinam a verdadeira palavra de Deus. Fique com essa palavra, graça e paz para todos vocês. Até breve. Bye, bye.